Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria, dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livres do mal. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade à programação, como já foi exposto aí. Hoje, o tema da noite é a candeia e o alqueire, e nós vamos ter alegria e satisfação de receber a nossa querida irmã, Tânia, para que ela possa nos brindar com boas reflexões. Tânia, que Jesus te abençoe. Um bom estudo para você, querida. Obrigada, Sérgio. Uma boa noite para todos. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos envolva, para que possamos tirar o máximo de proveito desse momento, dos conhecimentos que nos são trazidos, e que possamos, né, diante desses conhecimentos, buscarmos a vivência para que tenhamos uma vida mais tranquila, né, de acordo com as leis divinas. É com alegria muito grande, né, que a gente traz aqui, dividindo com vocês o que a gente estudou, o que a gente pesquisou sobre o tema. E eu trouxe algumas lâminas para apresentar, que facilita, né, o entendimento, e a gente vai, então, falar sobre esse tema, a candeia e o alqueire. Bom, todos nós, em algum momento da nossa vida, né, nós questionamos qual que é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E a esse respeito, Leon Denis nos esclarece no livro que chama O Porquê da Vida. Ele fala o seguinte: o que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre esse vasto teatro, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigiremos os nossos atos. Então, é de conformidade com esse conhecimento que nós temos, né, do que é a vida, quem somos, é que nós vamos dirigir os nossos atos nesse vasto teatro que ele coloca para nós. A concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Então, é importante buscarmos esse conhecimento. Qual que é o nosso propósito, né, nesse universo? E, como exemplo, né, se nós vamos empreender uma viagem sem saber para onde vamos, né, qualquer caminho serve. Mas não, quando nós vamos viajar, né, a gente sabe muito bem para onde está indo, a gente sabe como que é o local, onde vamos ficar, o clima, se vai estar frio, calor, para a gente preparar a bagagem. Então, nós temos todo um preparo quando sabemos para onde estamos indo, né? Porque se não soubermos, ficaremos perdidos. Né? Assim também é na vida. Né? Por isso que Leon Denis coloca para nós que isso é de uma importância capital, porque esse conhecimento é que vai determinar tudo em nossas vidas. É muito importante sabermos, né? Daí vem a importância desse conhecimento. Outro exemplo, né, em uma sociedade, por exemplo, a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos, de acordo com os princípios daquela cidade.
Então, um exemplo é a lei de trânsito. Se não conhecemos as leis de trânsito, podemos provocar um acidente. Uma cidade que não tem suas leis devidas, né, e cumpridas, vive o caos. Então, a gente vê a importância do conhecimento das leis, né? Porque essas leis é que vão determinar o nosso comportamento na sociedade. E as leis para os nossos comportamentos e ações como espíritos. Porque nós somos espíritos imortais. Existem leis também, né, que controlam os nossos comportamentos, as nossas ações, leis universais. Se nós formos pensar, se não houvessem essas leis, né, como que seria o universo? A gente não tem notícias de planetas se chocando, né, não tem notícia do tempo, uma hora está de dia, uma hora está de noite, né? Tudo tem um ciclo certinho, equilibrado. A natureza, né, tudo vive em equilíbrio na criação, porque vive tudo dentro dessas leis universais. E nós, como vivemos? Existem as leis também para os nossos comportamentos, né? As leis, sim, são as leis morais, né? Que elas são referentes, elas dizem respeito à nossa relação com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então, nós vamos ver Jesus, quando foi perguntado, né, está lá em Mateus, mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham nesses dois mandamentos. Quais são as leis, né, que trazem para nós o direcionamento para esse amor? Como ele fala, né, o segundo é semelhante ao primeiro, porque não tem como amar a Deus se não amarmos o nosso próximo. Não tem como amar a Deus se não amarmos a nós mesmos. Então, toda a lei, qual é a lei? E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, traz para nós na questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E onde está escrita essa lei? Na consciência. Então, todos nós temos essas leis na nossa consciência. E a importância de sabermos isso, de vivermos essas leis, de entendermos essas leis, porque elas são única, verdadeira para a felicidade do homem. Porque são essas leis que nos indicam que deve ou não fazer. E nós só somos infelizes quando nos afastamos dessas leis. Negamos a felicidade todas as vezes que nos afastamos dessas leis. Então, nós somos os construtores dos nossos destinos. Porque todas as vezes que nos afastamos das leis divinas, nós estamos negando a felicidade, né? Que as leis divinas, elas foram feitas de tal modo a conduzir o homem à luz, à felicidade. A importância do conhecimento, a importância de sabermos as leis, de vivermos as leis.
E é isso que a gente traz nessa parábola da candeia. É uma parábola. E essa parábola, né, é tão importante que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. E nós vamos trazer aqui algumas passagens dessa parábola. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. O que Jesus está dizendo aí para nós? Né? Que candeia é essa? Que Jesus, ele usava os costumes da época para trazer os seus ensinamentos. E na época, usava-se a candeia para iluminar as casas. Era como uma lamparina. Então, ele usava esses exemplos que as pessoas entendiam que ninguém acende uma candeia e esconde. Né? Você acende uma lamparina é para iluminar a casa. Né? Então, Jesus está mostrando aí que essa luz ela deve ser colocada para que ilumine a todos os que estão na casa. Lucas também fala sobre essa passagem. Em Lucas está que ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há em secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aí nós vamos ver, né, que Jesus, na época, falava por parábolas, porque nem todos tinham um entendimento das coisas espirituais. Porque o tema diz respeito, os ensinamentos de Jesus, diz respeito às coisas espirituais. É a divulgação das verdades que o Mestre vem nos ensinar. E que concorrem para o aprimoramento moral das criaturas. E, por consequência, né, o melhoramento do mundo em que vivemos. Os ensinamentos de Jesus não podem ser escondidos, mas sim, né, divulgados, compreendidos e, acima de tudo, vivenciados, praticados, para que possa iluminar a todos, né? Acender a candeia significa o quê? Aprender as coisas espirituais. São os conhecimentos que iluminam a alma. São conhecimentos, são leis que nos direcionam o caminho que temos a seguir para conquistarmos a felicidade, né? Então, se não buscarmos as coisas de Deus, estaremos na escuridão. Não importa, né, qual a religião. Da mesma forma que não vivemos sem a luz do sol, a alma não vive sem as luzes espirituais. Vive em trevas. É o que a gente vai tentar trazer aqui, né? A palavra, o evangelho, os ensinamentos e exemplos de Jesus são o eterno combustível que alimenta a chama de iluminação interior. Então, nós precisamos alimentar essa chama de iluminação interior, de conscientização desses conhecimentos, de despertar, de libertação da alma, né, em cada ser humano. Porque o não conhecimento, como nós vimos aí no exemplo da vida, né, não sabemos qual o caminho a seguir, o que fazer, né, qual que é o sentido da vida. Não se trata de sair pregando, né, todo o conhecimento.
Nós vamos aqui, Emmanuel, em Fonte Viva, coloca para nós: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é uma candeia viva. Olha só que interessante. É necessário que haja o óleo, né? O sacrifício da energia. Porque a candeia, sem o combustível, ela não clareia. Assim como a luz, sem a energia elétrica, não acendemos a luz. Então, exige o quê? Um sacrifício. O sacrifício que consome um combustível, o óleo. O óleo é consumido. É um recurso que é utilizado para que dê a luz. Então, Emmanuel está falando que a nossa existência é uma candeia e que vai exigir de nós também esse sacrifício de doação, esse sacrifício de doar os recursos que temos na nossa vida. E continuando, Emmanuel coloca que é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. A alertiva de Emmanuel é muito importante. Nós estamos desperdiçando as nossas forças, as nossas energias, sem proveito para ninguém. E muitas vezes sem proveito para nós mesmos. Quanta energia nós desperdiçamos com coisas inúteis? Quanto tempo desperdiçamos com redes sociais? Estamos desperdiçando energias, nossas forças, e não ganhamos nada com isso, nem nosso proveito. Quando se percebe, o tempo já passou, não se conseguiu nada. E nesta parábola da candeia, Jesus está nos alertando para a importância do conhecimento das coisas espirituais, da importância de buscarmos esses conhecimentos. E uma vez adquirido, né, não vamos guardar só para nós. Podemos, sim, difundir o bem, auxiliar o nosso próximo. E Emmanuel continua: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade,
na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. É isso que nós queremos? É isso que nós buscamos? A nossa vida brilhando em Cristo? É isso que nós queremos, ser bons, compreensivos? Todos nós temos esse potencial para a bondade, para a generosidade. Todos temos. Mas é preciso fazer brilhar. É preciso, através da bondade, da compreensão, usando a boa vontade, a renúncia, vai exigir o sacrifício, assim como a candeia exige o sacrifício do óleo. Mas esse sacrifício não é assim. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu até me lembrei agora, não coloquei no meu estudo, mas os espíritos perguntam, aliás, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, se poderia o homem vencer as suas más inclinações, né? E os espíritos respondem que sim. O que falta é a vontade, né? E são poucos o que se esforçam. O que falta é a vontade. Então é preciso saber qual que é a nossa vontade. Que no dia a dia, a gente conhece algumas vontades que a gente tem, que na verdade nem são vontades, são desejos, né? Ah, eu desejo ter uma casa melhor, eu desejo reformar minha casa, ah, eu desejo, né, comprar um sapato, ah, eu desejo um carro melhor, né? A gente está cheio de desejos. Mas a nossa vontade, a vontade diz respeito ao que vai no fundo da alma. Fundo da nossa alma. Qual que é a nossa vontade? Todos nós temos anseios de coisas maiores, coisas melhores, mas não são materiais, porque as coisas materiais ficam. E muitas vezes confundimos esse anseio da alma com as questões materiais, o que não ilumina a alma, né? Então, e nós vamos ver Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Saiu um negócio errado lá embaixo. O Evangelho aí está como presente dos céus, para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com seus ensinos eternos. O Espiritismo, em particular, como revivência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Pode-se perguntar, de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se não lhe faltam os elementos de renovação plena, integral e positiva? Nós temos esses recursos, né? Estamos aí cheios de conhecimentos que a doutrina nos traz, clareando para nós os ensinos do nosso Mestre Jesus, que ele coloca aqui para nós, né, que é um presente dos céus, presente de bênçãos que nos iluminam, que revigoram as nossas energias. E está aí à nossa disposição. E o que temos feito? Temos um celular
que nos conecta à internet. Ao invés de buscarmos fofocas, redes sociais, notícias ruins, né? Porque essas notícias ruins, elas estão também nos alimentando, só que de coisas ruins. Vamos buscar uma palestra, um ensino. Tudo isso podemos ir criando o hábito, né? E voltando, né, no Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca para nós: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Olha só essa passagem que Lucas que traz, né, para nós, que ele fala que essa candeia, né, a fim de que todos os que entrem. Então, ele já coloca aí, né, que é para aqueles que entram, para aqueles que já estão buscando, para aqueles que querem ver, que já estão numa ação de buscar, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Porque o ensinamento, né, como o Kardec coloca aqui, deve ser proporcionado à inteligência, né? E é interessante que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos encarregados, né, os espíritos superiores encarregados da codificação, respondem: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Olha que interessante. Nós temos faculdades que ainda não possuímos. Somos espíritos em evolução. Estamos ainda num plano de provas e expiações. Então, tem muita coisa que nós ainda não sabemos, porque ainda não temos faculdades para compreendermos. Então, nós temos que usar, né, essa que temos, os recursos que temos, para que possamos irradiar essa luz. Kardec também, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, né, que o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, gente, nós somos muito mais do que somos capazes de viver neste momento. Somos muito mais. Somos filhos de Deus, criados para sermos felizes, para vivermos saudáveis. Mas nós, todas as vezes que nos afastamos das leis divinas, nós negamos isso.
como filhos rebeldes, né? Não queremos saber das coisas do Espírito, das coisas que dizem respeito a nós mesmos, pois somos espíritos. E tem muito conhecimento. Essas leis, né, que falam sobre os nossos pensamentos, como devemos conduzir os pensamentos, que somos responsáveis por tudo que nos acontece. Nos ensina o potencial que existe em cada um de nós, o recurso que temos da vontade. A mente, os recursos da mente, são poderes que existem em nós e que nós desconhecemos. Não são esses aí que falam que se você pensar assim, vai ser assado. Não. São coisas mais profundas. São coisas que exigem de nós aquilo tudo que foi colocado sobre a candeia. O nosso esforço para acender essa candeia. Não é só com palavras. Não é só com conhecimento. Que nós vamos ver mais para frente. O que mais que precisa. Aí Bachútil, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele coloca que no sentido espiritual, que é justamente o em que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la. Não a esconderem sob o nódio do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Né? Não usar esse conhecimento em interesse próprio, para tirar proveito, como no passado, né, muitos fizeram. Quer seja fraca, olha só, não importa a luz. Quer seja fraca, média ou forte. Ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno, da eletricidade. Seja o que for, pode ser fraca, média ou forte. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha só. Brilhe a vossa luz. Não pergunta se a luz é fraca, média ou forte. É preciso que a façamos brilhar diante dos homens, através das boas obras. E continuando aí, ele fala, a luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. A gente até fala, né? Nossa, fulano está andando em sombras, né? Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião, sob o módio da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo. Ficará estatelada, debatendo-se em trevas. É o que Caibachuti traz para nós. Assim como a vida material necessita da luz, porque sem luz não há vida no planeta. Não é isso? E o sol, ele se consome para iluminar também. Sem luz, não há natureza. Não há vida. E sem a luz espiritual, né, como ele coloca aqui, estaríamos todos nos debatendo em trevas.
estatelados, né? Então, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Né? Isso Jesus trazendo o exemplo da candeia do corpo, né? A candeia do corpo são os olhos. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Vinícius, nas Pegadas do Mestre, coloca que os olhos são a luz do corpo, como diz o Cristo, né? É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos são acertados, e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios, e seus juízos falsos, visto como tudo depende dessa circunstância capital. O que ele está querendo nos dizer aqui sobre os olhos? A gente conhece uma passagem do Cristo que ele fala. Aliás, tem mais uma parte aqui que Vinícius traz também. Olhos há que só veem o lado mal dos homens e das coisas, né? São pessimistas e não podem deixar de o ser, porque é uma questão de defeito no aparelho. Por mais que se esforcem, a perspectiva que abrange é tão acanhada que eles não permite divisar o além. Daí a origem dos juízos temerários, das blasfêmias, da covardia moral, da indolência, desânimo, que desagradam e aviltam os caracteres. Então, olhos, né, que só veem o lado mal dos homens, das coisas, pessimistas, né? A gente sabe que a pessoa pessimista, tudo está ruim, né? O pior sempre vai acontecer. Por quê? São os olhos que veem, né? É o que tem dentro dos olhos, é o que tem no coração também. É nessa passagem, né, que Jesus traz para nós. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro, né, que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Né? Coração aqui é a mente, né? Se a pessoa tem o coração bom, a mente boa, ela só vai tirar coisas boas, só vai falar coisas boas. E só vai ver coisas boas nas pessoas, nas coisas, nos acontecimentos. Mas para isso, tem que ter conhecimento das leis divinas. Porque a gente vê um acidente, por exemplo. Vários acidentes aconteceram. Acidentes da natureza, do Covid. Vivenciamos aí vários momentos, né, de desafios para a humanidade. Então, se a gente não tem o conhecimento, o que a gente está vendo? Muita gente falando que o mundo vai acabar, que é o caos. Mas se as leis divinas são perfeitas, as leis divinas é que equilibra toda a criação. E se nós temos o conhecimento de tudo isso, será que nós não veríamos
coisas boas por aí? Deus sendo um pai de amor, de bondade, perfeição. Né? Será o que nós estamos vendo nesses acontecimentos? Qual que é a mensagem que a vida está nos trazendo? Quais os ensinamentos que estamos tirando disso tudo? Que estamos aqui para aprender, né? O mestre que nos recomendou situar a lâmpada sobre o velador também nos exortou de modo incisivo: brilhe a vossa luz diante dos homens. Conhecimento evangélico é luz na alma. Então, Jesus está nos falando o quê? Brilhe a vossa luz. Ele não fala assim, ó, procure a vossa luz, ache a vossa luz, conquiste a vossa luz. Não, ela já está aí. Ela já está em nós. O que nós temos que fazer é fazê-la brilhar através das nossas boas ações. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Que sejamos, né, essa candeia que ilumina, seja com um pouquinho que temos, aquela luz fraquinha, mas que já pode, né, ser exercitada, ser trabalhada, porque é assim que nós vamos fazendo brilhar a nossa luz. Tem uma parte aqui do livro do Leon Denis que eu gosto muito. Do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca o seguinte: com alguma atenção, poderíamos estudar e seguir em nós o processo da evolução moral. É prestarmos atenção em nós, nós vamos entender esse processo, né? De cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Todos nós sentimos. A cada ato de bondade, né, a gente sente aquela coisa, né, gostosa em nós. Né? É uma espécie que Leon Denis coloca aqui, dilatação interior. Alguma coisa que parece expandir-se em nós. Uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas do ser. E esta sensação não é ilusória. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Olha, Leon Denis está falando que a gente pode experimentar isso, observar isso. A cada ato de solidariedade, né? Quem tem o hábito percebe isso. E isso não é ilusório, como ele coloca, né? Está no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, edição antiga, página 303. Quem quiser depois procurar. Não é isso? Então, poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando o conceito sobre os valores que atribuis às coisas, assim como às experiências existenciais.
poderemos transformar o mundo. Desde que tomemos a decisão dessa mudança, dessa busca dos valores espirituais, alterando assim os valores que damos às coisas materiais, que ficam, que acabam, que se transformam. E nós, o que fizemos com os talentos que Deus nos deu, né? Com a iluminação adquire-se sabedoria, esse estágio que vai além do conhecer, alcançando o altiplano moral do ser, do encontrar-se no mundo com todos e não estar amordaçado nem aprisionado a ninguém. Essa iluminação é libertação do ser. E como ela coloca, Joana de Ângeles, vai além do conhecer, né? Jesus, encerrando aqui o nosso estudo, coloca, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer, portanto, traz Emmanuel para nós. A verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Serviço, ação, obras e mudança íntima, né? Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante. Que possamos fazer brilhar a nossa luz através das nossas obras, através dos nossos pensamentos, palavras, iluminar o nosso lar através do culto do Evangelho, iluminar a nossa alma através da prece. Nós temos recursos. A prece é um recurso de iluminação. O culto do Evangelho no lar é um recurso de iluminação no lar. E todos aqueles que convivem conosco são beneficiados dessa luz. Recebem esta luz. Mesmo que não queiram, recebem. Porque somos todos filhos de Deus. E Deus nos criou a todos para sermos felizes. Agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês, né, esses conhecimentos que nos auxilia na nossa caminhada e nos faz cada vez mais acreditar no amor do nosso Pai Celestial em favor de cada um de nós. Muito obrigada.